Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo através dos nossos canais oficiais no YouTube, pela IESER. Divulgue este vídeo, deixe seu like lá, que eu creio que Deus vai falar no seu coração. Gostaria de agradecer a oportunidade ao pastor Eduardo, ao pastor Luiz e todo o ministério envolvido para que este evento acontecesse. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro do Evangelho de João, capítulo 2, texto muito conhecido no nosso meio. A palavra de Deus diz, na epígrafe da minha Bíblia está escrito: Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tenho mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Este, o primeiro dos sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Até aqui, meus irmãos. Tomás de Aquino diz que houve 3 dias na terra. O primeiro dia é o dia que ele chama da lei natural. O segundo dia é o dia que ele chama da lei de Moisés. E o terceiro dia é o dia da graça, onde é manifestada a bondade de Deus e a misericórdia e a sua devida graça. O Evangelho de João, ele tem a maestria de dizer que Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho de João, ele dá mais ênfase no seu ministério na Judéia e menos na Galileia. Quando nós vemos os sinóticos, Jesus aparece demonstrando os seus milagres mais na Galileia. Mas João, sendo o livro mais teológico, dá a sua ênfase mais na Judéia. É interessante que o Evangelho de João mostra os seus 7 sinais miraculosos, os 7 milagres. Mas também João descreve o 8º e maior milagre, a ressurreição de Jesus dentre os mortos, que se encontra em João, capítulo 20 e versículo 21. O Evangelho de João, ele tem a maestria de começar no capítulo 1, dizendo que Jesus, no princípio, era o Verbo. Para nós aqui no Ocidente, é comum nós usarmos o Verbo. No seu sentido ordinário, nós conjugamos: eu vou, você vai, nós vamos. Mas para o judeu, quando ele lia, e no princípio era o verbo no original significa a palavra. Porque os judeus conheciam o que estava descrito em Salmos 33, versículo 6, onde diz: pela palavra do Senhor os céus foi feito, e pela sua boca os seus exércitos através do seu fôlego. Mas não obstante, para os gregos, esta palavra verbo significa
inequivocamente a razão divina. Então, João capítulo 1, versículo 14, para os judeus ficaria, e a palavra se fez carne. Para os gregos ficaria, e a razão divina se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a palavra começou os seus milagres justamente em um casamento. Mas por que Jesus começa os seus milagres em um casamento, transformando água em vinho? Sabemos que no Antigo Testamento um homem teve o poder de transformar a água, e o seu nome era Moisés. Em Êxodo capítulo 7 vai dizer que a primeira praga relacionada aos egípcios é com a água. E Moisés transforma esta água em sangue, apontando para o juízo de Deus. Moisés transforma a água em sangue, e sangue é sinal de morte. Jesus transforma água em vinho, que é sinal de vida. É por isso, meus irmãos, que a graça é superior à lei, pois nós não bebemos mais do vinho da morte, mas sim o vinho da graça. Porque como João 1,17 afirma, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Mas para entendermos o porquê que Jesus transforma água em vinho, nós temos que entender o conceito de um casamento judeu. A priori, um casamento judeu durava 7 dias, o que era chamada de bodas. E as bodas de Caná tinham a duração de 7 dias. Primeiro, porque é relacionado aos 7 dias da criação do mundo. Segundo, todos aqueles que eram convidados à festa, eles vinham de camelo, eles vinham de jumento, e a classe menos favorecida vinham a pé. Alguns chegavam no primeiro dia, outros chegavam no segundo dia, e outros no terceiro dia, e assim sucessivamente até chegar o dia da festa. Ali eles traziam alimento, vinham acampando, traziam seus filhos e todos os seus familiares. E detalhe que nos chama a atenção que os vizinhos dos noivos não precisavam ser convidados, pois existia uma lei da hospitalidade que dizia que se o vizinho não prestasse para ir a um casamento, para ir a uma festa, no dia da morte do anfitrião da festa, ele não precisaria então estar presente. Então era automático que todos iam à festa, nas bodas do noivo e da noiva. E o texto diz em João capítulo 2, versículo 1, que no terceiro dia houve um casamento. O número 3, o terceiro dia, está relacionado à ressurreição de Cristo. Ressurreição, nós sabemos que é um recomeço, um novo começo. E o vinho da festa, ele tinha que durar os 7 dias. Não podia faltar festa no vinho, porque o mais importante da festa era o primeiro dia e o último dia. Pois no primeiro dia, eles precisavam tomar a primeira taça de vinho, e no último dia, mais a segunda taça de vinho. Para quê? Porque para nós selarmos o casamento, nós precisamos de uma aliança. Para os judeus naquela época, para selar o casamento era necessário o vinho. Então era uma taça no primeiro dia e a segunda taça no último dia da festa. Para se ter uma ideia, não podia faltar alimento numa festa
das bodas. Não podia faltar vinho no dia das festas. Por quê? Porque caso faltasse o vinho, o noivo poderia ser processado. Ele ia processado porque todos os seus familiares, toda a vizinhança, abriu mão para desfrutar de um dia de festa, de um dia das bodas. Então, ali era necessário ter vinho. E quando chegavam os parentes, a família do noivo, ela era responsável pelos parentes que estavam chegando para a festa. Ali, a família do noivo tinha que recepcionar, tinha que dar abrigo, tinha que dar alimento, tinha que preparar o alimento para a volta das festas e, detalhe, tinha que preparar morada. É por isso que em João 14, Jesus diz: por isso, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito: vou preparar um lugar. E quando chegava o momento da consumação do casamento, geralmente o noivo ia na casa da noiva, sem data marcada, e a pegava e levava para a festa. Um dia, meu irmão, o noivo vai voltar, e ele vai levar a sua noiva para a glória celestial. Aleluia. E o texto ao qual mencionamos diz no versículo 2 que Jesus foi convidado, e ali estavam com ele apenas 4 discípulos. A melhor festa que tem, meus irmãos, é a festa que Jesus está presente, pois Jesus é a verdadeira alegria das nossas vidas. O versículo 3 diz: não tem mais vinho. A mãe de Jesus diz: não tem mais vinho. Para Maria saber que não havia mais vinho, primeiro, ela estava ali e ela era uma parente próxima do noivo ou da noiva. Então ela tinha acesso ao que o noivo e a noiva tinham. Ela tinha acesso à dispensa do casal. Meu irmão, não são todos que precisam saber o que você passa dentro da sua casa. Não são todos que precisam saber o que você necessita. Existem amigos mais chegados do que irmãos. Não abra a sua casa para qualquer um. Existem pessoas certas para colocarem os pés dentro da sua casa. E não ter vinho na casa, não ter vinho na festa, era uma coisa muito preocupante. Se fosse nos dias de hoje, estaria saindo no Facebook, no Instagram e comentado até no Twitter com direito a selfie. Mas o detalhe que nos chama a atenção é que ela direciona a falta do vinho para a pessoa certa. A irmã Maria, ela não sai falando no meio da festa para todo mundo. Ela vai diretamente para o produtor, para o reprodutor de vinho, Jesus. Independente do seu problema, meu irmão, independente do que você esteja passando, quando você estiver com um problema, leve aos pés de Jesus. Ele tem o poder de produzir a solução para qualquer situação adversa na sua vida. Quando Maria fala que acabou o vinho, ela está querendo dizer: acabou a alegria da festa, vamos todo mundo embora. Mas não. Sabemos que o vinho neste momento significa nas Escrituras Sagradas a alegria plena, a alegria profunda e a alegria autêntica. Ao que nos transporta a uma pergunta, a uma indagação mais profunda. Deixa eu te perguntar, meu irmão, qual foi a última vez que o ser humano
teve uma alegria plena, profunda e autêntica. A pergunta é essa, e a resposta é: a última vez que o homem teve uma alegria plena foi no Éden. No Éden, Adão e Eva desfrutavam de uma alegria plena. Eles passeavam pelo jardim, eles conversavam pelo jardim. Este casal era abençoado. E o interessante é que quando eles estavam no Éden, Deus vinha para o culto. Mas depois do pecado, nós é que temos que nos direcionar ao culto. Ali havia apenas Adão, Eva e a presença plena de Deus. Aquele casamento foi inaugurado e realizado por Deus, a primeira instituição da família. Mas o primeiro homem, ele desobedeceu. Ele dilacerou o coração de Deus, dilacerou a terra. E como Romanos diz no seu capítulo 5, versículo 12 e 17, vai falar: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O versículo 17 diz: pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Mas depois de muito tempo, algo que foi quebrado tem a chance de ser restaurado através de uma promessa. E a promessa se encontra em Gênesis 3,15, que diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa viria a partir dali, na hora certa, no momento certo, porque Deus, ele tem um controle de tudo. Ele tem um controle da sua vida, ele tem um controle do seu casamento. João capítulo 2, versículo 1 a 11, é um restart na história de um casamento. É um novo recomeço. E ninguém melhor que Jesus para renovar, ninguém melhor para restaurar. Casamento bom, meus irmãos, é casamento onde a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 4, que o cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. E o detalhe que nos chama a atenção de tudo isso é que Jesus, quando ele está na festa, ele não é conhecido ainda como Messias. Ele ainda é conhecido como o filho da irmã Maria. Em João capítulo 1, versículo 38, os discípulos o conhecem como mestre, como rabi, mas até então ele não tinha realizado o milagre, porque o milagre é a transformação do vinho. Mas e o sinal? O sinal é o assunto que nós iremos tratar mais à frente. Versículo 4 diz: ainda não é chegada a minha hora. Todos nós sabemos que esta frase de Jesus está ligada ao Calvário, quando ele ia manifestar a glória de Deus. Mas aqui ele está numa festa, e numa festa ele queria dizer: mulher, ainda não é chegada o meu turno, porque a festa era organizada e servida, tudo num protocolo. Era primeiro a classe a classe B e a classe C. Maria estava na classe A, Jesus na classe C. A questão não é essa. Eu sei que você tem Jesus no seu coração, eu sei que Jesus está na sua vida, eu sei que Jesus está no seu casamento, eu sei que Jesus está no seu lar. Mas a questão é: Jesus, ele é a prioridade na sua vida? Jesus, ele tem o poder de ser o cabeça da sua família,
mas você está deixando ele ser o cabeça, porque ele tem que estar lá, na classe A. Amém? Glória a Deus. Versículo 5 diz: a mãe de Jesus diz: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que Jesus vos disser. Para o milagre acontecer na sua vida, meu irmão, você tem que obedecer. Quando você obedece os mandamentos de Jesus, o milagre acontece na sua vida. Estavam ali 6 talhas de pedra. Podia ser de barro, mas o texto afirma que é de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, ou em algumas traduções, almudes. Versículo 7 diz: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Você imagina os serventes indo com água e voltando para encher as talhas. Eles fizeram. Iam e voltavam. Agora imagina você. Vamos pensar um pouco. O que acabou foi o vinho. Se eu sou o servente, eu já ia perguntar: senhor, com licença, posso fazer só uma perguntinha? Pode. O que acabou foi o vinho. O que adianta a gente encher as talhas? Porque as talhas eram para a purificação. Se chegar mais convidado, não vai ter vinho para beber. Por que o senhor quer que encha as talhas de água? Sabe o que Jesus ia responder? Enche, porque a única coisa que eu preciso é de uma taça, mais nada. E no versículo 5 é interessante que Maria fala assim, a mãe de Jesus diz: fazei tudo o que ele vos disser. O que causa espanto é que Maria direciona a ordenança. Para ela fazer isso, das duas uma, ou ela era prima, ou ela era tia, ou ela era sobrinha dos parentes do noivo ou da noiva. Por quê? Porque provavelmente ela estaria trabalhando na festa, e as mulheres que eram parentes trabalhavam fazendo a comida, e ela está ali. Eu não quero causar nenhuma mariolatria, mas Maria está ali. E Maria não está ali apenas para servir. Maria está ali para desarmar a bomba. Porque ela chega para a pessoa certa e diz: acabou o vinho, não tem mais vinho. E agora? Você, meu irmão, quando você vê uma situação adversa, você arma a bomba? Ou você desarma a bomba? Provérbios 15:18 diz que o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Nós fomos chamados para apaziguar, nós fomos chamados para pacificar, nós fomos chamados para aquietar. E o versículo 7 tem um detalhe, e esse detalhe é assim, as talhas eram de pedra. E quem é que manda encher as talhas? A principal pedra, Jesus. Porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz que na história de Israel, eles bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Em 1 Pedro capítulo 2 diz que Jesus é a pedra viva, a pedra que foi rejeitada, mas é a principal pedra angular. Versículo 6: estavam ali 6 talhas. Para nós aqui do Ocidente, é algo comum o número 6. De 1 a 10, o número 6 é um número que está acima da média. Mas nós temos que ter em mente que Jesus era judeu. E Jesus
falava o hebraico e o aramaico. Para nós é um número comum, mas para o judeu, o número 6 não é um número comum. Para o judeu, o número 6 representa uma letra. E essa letra significa conexão com os céus. O número 6 representa o número do homem, pois ele foi criado no 6º dia. As 6 talhas é a reconexão do homem para com os céus. E Jesus é a semente escondida de Gênesis 3,15, que veio para conectar os céus com a terra, para tirar a alegria. Aleluia. Deus quer que estejamos conectados com os céus. Deus quer que nós estejamos conectados e voltados ao primeiro amor. Deus quer que você, meu irmão e minha irmã, se posicione neste dia chamado hoje. Deus quer que você estabeleça uma nova conexão com o seu Criador. Tudo aquilo que foi perdido no casamento vai ser estabelecido em nome de Jesus. Mas creia, obedeça, que o milagre acontece. Qual é a área da sua vida que você precisa de uma nova conexão com Deus? Qual é a área da sua vida que você precisa de restauração? Qual é a área da sua vida que você está esperando o milagre de Jesus? E estas 6 talhas, meus irmãos, não são qualquer talhas. Elas eram as talhas da purificação. A água naquela época era coisa rara. A água naquela época era mais rara que ouro, pois ali aquela terra estava no meio do deserto. E os judeus precisavam daquela água 3 vezes ao dia. João capítulo 2, versículo 11 vai dizer: com este deu Jesus princípio a seus sinais. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O milagre nós sabemos, é a água transformada em vinho. Mas e o sinal? Qual é o sinal que Jesus fez com a água? Qual é o sinal? Para entendermos o sinal que Jesus fez com a água, nós teremos que entender o que é essa água da purificação. Esta água, meus irmãos, ela não podia ser tirada de qualquer lugar. Ela tinha que ser tirada ou de uma fonte, ou da chuva, ou de um rio. Os judeus precisavam desta água 3 vezes para se purificar. E interessante que nesse processo de purificação, eles tinham que lavar os seus pés e as suas mãos. O que hoje quer dizer que nós temos que saber onde colocamos a planta dos nossos pés e onde colocamos as nossas mãos. E esta água, ela tinha que estar disponível para os judeus, para todos os judeus. Mas esta água, ela tinha um nome. O nome desta água era águas correntes, porque o judeu ele entrava por uma escada, numa bacia, num tanque, ele se purificava e saía do outro lado lavado. Mas também, meus irmãos, esta água, ela tinha um outro nome, e o nome desta água era águas vivas. O número 6 representa a humanidade. Quando Jesus transforma água em vinho, ele traz de volta a alegria novamente, ao se aproximar de Deus. E como isso acontece? Este vinho começa a ser servido nas bodas. E esta água, que era para limpar o corpo externo, agora, esta água viva está sendo colocada para dentro de cada um. Aleluia. O bom vinho é para fluir a alegria do Senhor em nossas vidas. E agora esta água viva está dentro dos cálices de cada um da festa. O sinal é quando você tem a purificação do seu corpo e da sua mente. Quando você está em conexão com o Senhor Jesus. Jesus quer restaurar. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Jesus quer transformar tudo aquilo que se perdeu na sua vida. Aleluia. Versículo 8 diz: aleluia. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Sabe quem é o mestre-sala hoje?
nos dias de hoje é o seu vizinho, é o seu familiar. E ele quer saber se o vinho que você bebe de Jesus é bom. Se o caráter que você apresenta de Jesus é bom. No versículo 9 diz assim: e logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo. Jesus pede para os serventes e não para os discípulos dele. Porque quem está dentro conhece o milagre. Quem está dentro conhece o caráter. O difícil é os de fora reconhecer quem é Jesus. Por isso nós temos que estar com o nosso caráter formado na presença de Jesus. Água significa morte. Vinho significa vida. Jesus quer transformar tudo aquilo que era morte em vida. Água não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto. A sua vida estava como uma água, mas Jesus veio para transformar. Jesus veio para que você beba o vinho da presença dele. Jesus veio para que você beba da alegria dele. Vinho tem cheiro, cheiro de Cristo. Vinho tem cor, cor de Cristo, o brilho de Cristo. Vinho tem sabor, sabor de mel. Mas não é o mel daquele hino. É esse mel de Provérbios 24, 13, que diz: come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Isso daqui é para quem gosta de palavra. Você gosta de palavra? Sabe o que é a palavra, meu irmão? Palavra é decreto. Decreto é algo objeto, é algo tangível, é algo palpável, é algo que quando você toma posse de toda palavra que sai desse local, se faz presente e verdade na sua vida. Toma posse. E isso daqui, o que quer dizer Provérbios 24, 13? Toda criança, quando nascia, aos 3 anos, ela tinha que ler a Torá, a lei. Você me pergunta: meu irmão, criança com 3 anos não sabe ler. Concordo plenamente. O que o pai da família fazia? Ele abria a primeira página da lei e passava nela. E a criança começava a comer o mel. No dia seguinte, o pai fazia a mesma coisa. Passava mel na lei e a criança vinha e comia o mel. Come da palavra, meu irmão, porque ela é vida na sua vida e vida com abundância. Jesus precisou apenas de uma taça para finalizar o seu milagre, mas ele deixou ali 6 talhas cheias para o noivo e para a noiva. Jesus quer ser abundante na sua vida. Jesus quer que você tenha uma vida e vida com abundância. Aceite Jesus neste dia chamado hoje. Toma posse dessa palavra, que eu sei que Jesus quer fazer algo novo em nome de Jesus. Queria chamar aqui o pastor Eduardo para agradecer mais uma vez esta palavra e esta ministração em nome de Jesus. Graças a Deus por essa palavra gloriosa, maravilhosa. Jesus é o que transforma. Jesus é o que muda. Ele está transformando algo aí dentro da tua casa, dentro da tua família. Não sei se é o teu casamento, se é o teu filho. Eu sei que Jesus transforma. Transformou a vida do diácono Israel, transformou a minha vida
e Ele pode transformar. Transformou a água em vinho. Ele é o transformador, é aquele que traz mudanças. Deixa Jesus entrar na tua casa, que essa palavra possa fazer mudança dentro de você. Já estamos no término dessa programação. Que o Espírito Santo continue tratando com você, com a tua família, em nome de Jesus. Você é o nosso convidado para estar participando domingo do nosso culto presencial, às 18 horas. Traga a tua família. Com certeza, Deus vai continuar falando ao teu coração. Pastor Luiz tem uma palavra de Deus para você e para a tua casa, em nome de Jesus. Terça-feira, sexta-feira, nosso culto online às 20 horas. Gostaria de orar pela tua casa e logo em seguida nós estaremos dando a bênção apostólica. Soberano Deus, te agradecemos por essa palavra que muito nos enriqueceu, trouxe fé para o nosso coração e com certeza transformação para as nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, abençoa a comunidade Cristo é Real. Todos os nossos ouvintes, ó Pai, que têm ouvido a Tua palavra, Senhor, através dessa programação, que o Senhor continue libertando, que o Senhor continue curando, Senhor, aquele que está no hospital, traga cura, traga libertação, em nome de Jesus. Aquele que tem contribuído nessa obra, Senhor, abençoa a sua vida financeira, em nome de Jesus, repreendendo o devorador, e aquele que não tem condição de contribuir, Senhor, que o Senhor dê condição para que ele possa também estar contribuindo na tua obra, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, Filho, Espírito Santo esteja com todos os nossos ouvintes, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus.